O irmão mais velho. Atenção. Tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje eu quero falar por que servir ao Senhor. Eu vou fazer uma série de vídeos te explicando, lembrando algumas histórias bíblicas, por que você tem que servir a Deus, por que é bom servir ao Senhor. Então é um vídeo bem rápido, eu não vou me alongar muito, você pode assistir tomando um café, pode assistir bem tranquilo, tá bom? Então bora pro vídeo! A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que Deus, Ele é um Deus que cura traumas. O Senhor, Ele cura os nossos traumas. Todos nós já passamos por traumas na nossa infância, em algum momento da nossa vida, a gente passou por momentos difíceis. E muitas vezes geramos traumas, mas eu vou mostrar para você que Deus, Ele é um Deus que cura traumas. É o Senhor que cura os traumas. A primeira, eu vou contar 4 histórias, bem rápido. A primeira história é a história de José. José, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando a trajetória dele. José, mais conhecido como José do Egito, foi um dos homens de Deus que foi curado dos seus traumas. E se você conhece a história, ou se não conhece, busque, porque é uma história muito linda. Mas José, ele foi vendido pelos seus irmãos. José, quando ele estava na casa dele, ele falava assim para os irmãos dele: olha, eu tive um sonho e eu vou governar, eu vou ser grande. Ele contava o sonho dele com uma vontade, assim, contando a grandeza do sonho dele. Mas você não acredita, os irmãos começaram a ter inveja dele. E a palavra de Deus fala que ele era muito amado do seu pai. Então, certa vez, os irmãos vendem José, na época havia a escravidão, vendem José para o Egito. Eles vendem o próprio irmão. Então, na cabeça de José, nas emoções de José, com certeza pode ter gerado um trauma. Porque ele podia pensar assim: nossa, eu tive tantos sonhos, cadê Deus na minha história? O Senhor não me ajuda? Poxa vida, eu sonhei que ia governar, achei que é um sonho que veio de Deus, agora eu estou vendido aqui na prisão. Pode ter gerado um trauma. Ele passou muito tempo como escravo. Depois ele começa a servir, já vou pulando partes da história só para você entender onde eu quero chegar. Ele começa a servir na casa de Potifar. Mas na casa de Potifar ele é injustiçado. Você acredita? Além de ele ser vendido como escravo, está sendo injustiçado, ele ainda vai parar na casa de um homem que a mulher dele diz que José partiu para cima dela. José foi para cima dela como que querendo ter ela, ou seja, trair o senhor da casa, trair o seu patrão. Mas não foi isso que aconteceu, a história mostra que não foi isso que aconteceu. Então José foi injustiçado e tudo aquilo nele pode ter gerado um trauma muito grande. Às vezes na sua vida você passou por várias injustiças. E essas injustiças no trabalho, às vezes você fala: meu Deus, cara, mas que injustiça! Uma perseguição no trabalho, injustiça na escola, uma opressão. Às vezes no próprio ambiente eclesiástico da igreja, às vezes você se sentiu assim injustiçado. Muitas vezes gerou traumas em você. E José passou por tudo isso e pode ter gerado um trauma nele. No entanto, o que a gente sabe da história? Que lá no final, Deus tinha preparado ele nesse processo, mas lá no final, Faraó ele tem um sonho. E José, através dos dons de Deus, Deus revela o sonho de Faraó para José. José conta para Faraó a revelação do sonho. Faraó fica encantado com a proximidade que José tem com Deus e promove José. Então José que foi injustiçado, José que foi vendido para os escravos, agora Faraó diz assim para ele: exceto eu, você é o maior na terra do Egito. Então perceba o mundo girando, é Deus curando o trauma, porque ele era rejeitado, ele era desprezado, mas agora ele é governador do Egito. E Deus não para por aí. José manda chamar os irmãos que venderam ele. Então, os irmãos que tinham vendido ele, agora os irmãos vêm na presença de Faraó. Nessa época estava faltando comida nas nações.
E na terra onde estavam os irmãos de José, estava faltando comida. E José era o único que tinha o alimento, só na terra do Egito que tinha o alimento. Então José alimenta os seus irmãos, José abre o coração com os irmãos, fala que, olha, sou eu, José, depois de tantos anos que vocês me venderam. Vocês conhecem a história. Deus curou o trauma de José. José, que era o cara vendido e escravizado, agora era o governador. Deus cura os seus traumas. Essa é só uma das histórias. E agora nós vamos para a próxima, para provar para você que Deus é um Deus que cura traumas. Uma das vantagens de servir ao Senhor, servir ao seu Pai, é que Ele cura todos os seus traumas. Vamos para a próxima história. A próxima história é a história de Ana e Penina. Ana é a mãe de Samuel e essa história está relatada lá em 1 Samuel, no capítulo 1. O que acontece nessa história? Qual que é a cura de trauma que acontece aí? Ana, para quem já ouviu falar dela com a Penina, as duas eram rivais. Ana e Penina eram rivais. E o que rolava ali de palavras? A Penina sempre provocava a Ana porque a Ana não podia ter filhos. Esse era o ponto. Então a Ana e a Penina, elas eram rivais. E a Penina sempre brincava, provocava. Sabe, às vezes tem alguém na sua vida que sempre te provoca em alguma área. Talvez da sua área profissional, sua área amorosa, às vezes o jeito que você se vê, se você às vezes está acima, não gosta do seu peso, não gosta da sua aparência, não gosta do seu cabelo, e sempre tem alguém que provoca nisso, você não gosta de entrar nesses assuntos. Essa era a situação de Ana. Ana tinha um trauma, porque a Ana podia ser próspera ali profissionalmente, ela podia ter a sua casa, ela podia ter N sucessos, tá bom? Para a época. Mas tinha uma coisa que machucava a Ana, era o assunto de filho. Porque ela podia falar de qualquer assunto, mas quando alguém falava de assunto de maternidade, era a ferida dela. Porque Ana não podia ter filhos, e Penina provocava sempre esse trauma. Mas o que acontece? Certa vez, Ana ela vai para o templo, e ela de joelhos lá começa a chorar, porque ela clama a Deus, suplica, fala, Senhor. Ela coloca diante de Deus o trauma. Ela diz assim, Senhor, eu não posso ter filho e vamos fazer o seguinte, falando aqui na minha linguagem, tá? Vamos fazer o seguinte, a terra de Israel está precisando de um profeta, porque a terra na época o negócio estava complicado lá. É como se fosse uma cidade brasileira aqui que está desengonçada, assim, em segurança, em tudo. Na época, Israel estava o terror. Então Ana diz o seguinte, Senhor, se o Senhor me der um filho, ela está expondo o trauma, se o Senhor me der um filho, Pai, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo um profeta. O que ela está falando para Deus? Se o Senhor curar esse trauma meu, se o Senhor me der um filho, eu pego esse filho e levo ele para o templo, levo ele para a igreja, porque ele vai se tornar um homem de Deus. Esse é o meu trato. Ela fez esse voto com Deus, colocou esse trauma diante de Deus. O profeta entra ali, vê ela falando com Deus, ele acha que ela tá ali bêbada, né? Só que daí ele fala para ela, olha, que ela explica que ela não tá bêbada, ela só tá aflita. Então ele diz assim para ela que Deus conceda o teu voto. Passa um tempo, passa 9 meses, o que acontece? O Senhor dá a ela um filho. Então o Deus que cura traumas viu a Ana que tinha um trauma, que era o que não podia ter filhos. A Ana busca a Deus para curar esse trauma. Deus, depois que escuta o voto dela, escuta o coração dela, que o coração dela está em Deus, que ela não quer aquilo para qualquer outra coisa que não tenha um bom propósito. Não, ela quer que aquele homem se torne um profeta de Deus. E ela, enfim, Deus concede isso para ela. Deus cura esse trauma dela. Mas não para por aí. É aí que entra o tempero da história. Porque o que acontece? Depois que a Ana tem esse filho, ela cumpre o voto. Curou o trauma dela, ela não podia ter filho. Agora, se alguém perguntasse, ela podia falar, não,
de maternidade é o assunto aqui na rodinha? É maternidade? Sabe quem é meu filho? Samuel. O homem que ungiu o profeta, o homem que ungiu o rei Davi. O homem que ungiu o rei Davi foi gerado por Ana. Então Deus curou o trauma de Ana. Mas aonde que entra o tempero da história? O sazon da história. É porque depois que ela tem o filho e entrega para Deus, e ele vira Samuel, um dos maiores profetas da época, Deus não para por aí. Deus dá mais filhos para Ana. Então Ana, ela teve um filho, mas teve que entregar o filho ao Senhor, no sentido de fazê-lo ser um profeta. Mas agora Deus fala assim, não, você me deu o filho, agora você vai ter ainda mais. Então ela tem mais filhos. Você imagina a Penina olhando para ela e falando assim, nossa, agora não tem nem o que falar. Porque a mulher que não tinha filhos, era onde eu provocava, era minha rival, agora ela gerou o maior profeta de Israel da época, ela gerou Samuel, que ungiu o rei Davi e ainda teve mais filho. Então, gente, Deus, Ele é um Deus que cura os traumas. Se você chega na presença com Deus com um trauma, Deus vai te colocar num processo de cura desses traumas. Assim é o nosso Senhor. Nosso Senhor é assim. Então, Robson, por que servir a Deus? Primeira coisa, Ele cura os nossos traumas. Cura. Pode ficar tranquilo. Se você tem algum trauma aí, fica tranquilo. Deus cura os traumas. Vamos para a próxima história. Próxima história é a história de Davi. Davi, quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir o próximo rei, porque Deus tinha rejeitado a Saul, o maior profeta, acabamos de falar dele agora, da história de Ana e Penina, Samuel chega na casa, era a casa que ia receber o homem de Deus. O homem de Deus na época era um homem que todo mundo queria ouvir, era o famoso da época, era o ator da Globo da época. Porque naquele tempo misturava a questão eclesiástica com política, tinha essa mistura, então os profetas eram muito valorizados. Então um homem que falava, porque Deus naquela época falava através dos profetas, o homem que representava Deus naquela época era o profeta Samuel. E o profeta Samuel ia visitar a casa de Jessé. Imagina que na sua casa vai vir o presidente da república, ou vai vir uma pessoa assim muito importante. É a situação que aconteceu na época. Gente, imagina eles conversando. Nossa, o Samuel vai vir aí. O Samuel vai vir na minha casa. E eles chegaram lá, vocês adivinham quem era o único que não estava, que estava trabalhando? O Davi. Todo mundo ficou, todo mundo recebeu o profeta. Todo mundo ia jantar, ia comer com o profeta, menos Davi. Davi foi desprezado, podia estar se sentindo desprezado. Ali podia nascer um trauma. A gente não sabe se nasceu um trauma ou não. A questão é que Davi estava ali, enquanto todos da casa recebendo o maior homem da época, profeta Samuel, ele estava trabalhando lá com as ovelhinhas. Ele era o menor da casa, ele era desprezado. Davi, depois Samuel já começa a curar o trauma de Davi. Deus começa um processo de curar o trauma de Davi, porque Davi, que era o desprezado, era o menor da casa dele, Samuel vai e diz assim: enquanto Davi não vir aqui, a gente não vai fazer nada. Enquanto Davi não chegar aqui, eu não vou ungir ninguém. Porque o que Jessé estava pensando, que era o pai de Davi? Ele estava pensando, nossa, tem os irmãos mais velhos aí dele. Tem o pessoal mais forte, mais alto, vai ungir. Deve ser eles o escolhido de Deus. Mas como diz o profeta Samuel, Deus olha o coração e não a aparência. Então eles esperam Davi chegar. Então Davi já começa a experimentar a honra. Aonde havia um trauma de ser o desprezado, provavelmente, ali começa a nascer uma pequena honra. Tá bom? Mas não para por aí. Davi, ele é ungido e nós sabemos também que Davi, ele era o único que ele não era soldado de guerra da época. Os irmãos eram.
Tanto que quando Golias, do exército dos filisteus, começou a afrontar o exército de Israel, o Davi ele não estava lá junto com a galera do exército. Só estavam os irmãos dele. Porque Davi ele ainda tinha... O pessoal ainda tratava ele como só um irmão mais novo. Não, esse aí não dá. Esse aí não dá para tratar dos mesmos assuntos. Às vezes você se sente assim em alguma roda. Você sente que você é o desprezado, é o deixado de lado, é o menor. Mas Deus ama levantar os menores. Deus ama usar os mais fracos, os que sabem que são fracos. Deus ama levantar o desconhecido. Deus sempre fez isso e sempre faz e sempre fará. Então, os irmãos de Davi... Nossa, eu acho que esse vídeo vai até ficar mais longo do que eu gostaria, mas não tem problema. Então, os irmãos de Davi, eles estão lá no exército de Israel e Golias afrontando eles. Aí o pai de Davi, Jessé, vai e chama o Davizinho, né? Na época o Davizinho, tava lá cuidando das ovelhas, só fazia isso. Falou assim, vai lá, entrega uma marmita para seus irmãos, porque seus irmãos estão na guerra. Então Davi era aquele cara, sabe, que a mãe pede para buscar pão quando chega os parentes. Chega os parentes, Davi, vai lá buscar pão, busca o leite, busca o refrigerante, busca a coca. Busca lá um frango assado porque a gente vai comer. Davi era o menorzinho. Foi chamado para entregar a marmita. Nem iFood era na época. Ele foi chamado só para ir lá entregar, porque ele não era de guerra, ele não era soldado. Então Davi pega e vai. Bota ali sua mochila nas costas, sua marmitinha e leva para os irmãos. Então Davi era o único que não era homem de guerra. Só que ele chega lá, ele vê um homem gigante, Golias, afrontando o exército do Deus vivo, o exército de Israel. E ele fala assim, tá todo mundo com medo, o que está acontecendo? Estou falando na minha linguagem. Tá todo mundo com medo, o que está acontecendo aqui? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Você vê o tamanho da fé de Davi. E Davi, ele pega e fala, pergunta para o povo, olha, o que está acontecendo? O povo explica para ele, ele pergunta as recompensas, o povo fala para ele, vai casar com a filha do rei, quem derrotar o gigante, não vai pagar mais imposto, fala todos os benefícios. Aí, Davi pega e fala assim, para Saul, ele fala, olha, teu servo, eu aqui, Davi, que vim só entregar a marmita, quando aparecer um leão para matar minhas ovelhinhas, que eu sou pastor, eu peguei na barba do leão, matei o leão, ninguém toca na ovelha. Quando chegou um urso para matar as ovelhinhas, eu arremeti contra ele, ninguém toca nas ovelhas. E agora esse gigante quer chegar para afrontar o povo de Deus? Irmão, ninguém toca nas ovelhas, principalmente se for de Deus. Tá entendendo? Saul sentiu aquela energia de Davi, falou, Davi, vai. Tentou dar a armadura dele, Davi não quis. Falou, não sou acostumado com a armadura. Então Davi, que era o menor da casa dele, Davi, que era tratado como um entregador de marmita, o homem que não era homem de guerra, então era desprezado na época, porque você tinha que ser valorizado por ser um homem de guerra. Esse era o valor dos homens da época, era se você era um homem de guerra. Davi não era tratado assim, era desprezado. Mas Davi era treinado no processo. Às vezes você está sendo desprezado pelos homens, mas Deus não está te desprezando. Deus sabe que nesse emprego você está melhorando. Você está melhorando suas habilidades de falar com pessoas, de lidar com pressão. Ou então em ministério, na igreja, ou familiar, muita pressão familiar, muita briga em casa. Todo lugar que você vai tem briga. Cara, isso é um processo que Deus está te treinando. Porque Davi, enquanto estava desprezado, ainda assim estava no processo. Estava sendo treinado. Ele estava lutando contra o leão e contra o urso. Você conhece a história? Davi pega a pedrinha, vai lá vamos chamar de estilingue, né, que é a funga, vai lá e arremete contra o gigante. E vence. É funga ou é funda? Não sei. É algum dos dois. Mas Davi vence a batalha e agora, presta atenção,
O homem que não era de guerra é o mais respeitado entre os homens de guerra. É isso mesmo que você ouviu? É isso mesmo? O homem que não era de guerra, o entregador de marmita, é o mais respeitado e o mais honrado entre todos homens de guerra. Deus curou o trauma de Davi. Davi era desprezado. Agora, Davi é honrado, o maior rei de Israel. Davi se torna grande. Deus curou o trauma de Davi, porque Deus é um Deus que cura os nossos traumas. Última história que eu gosto muito, sou apaixonado nessa história, a história de Pedro, porque nós nos identificamos com Pedro, porque Pedro também é emotivo, Pedro fala e não consegue cumprir, Pedro é igual nós, humano como a gente. Pedro certa vez gera um trauma. Como assim, Robson, gera um trauma? Ele está com Jesus e ele fala assim, Senhor, de modo algum eu te abandonarei. Nunca! Eu? Mas nunca! Eu não vou abandonar o Senhor Jesus. Mas, Senhor Jesus, que sabia de todas as coisas, conhecia o coração de Pedro, disse, olha, nessa noite você ainda me negará 3 vezes. Pedro, você ainda me negará, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Dito e feito, galera. Você conhece a história? Tá lá na fogueira, Jesus é capturado, eles levam, Pedro segue ali como quem não é discípulo, disfarçado, ele segue o pessoal para onde levam Jesus. Pedro tá lá do lado da fogueira, assando um marshmallow. Brincadeira, não tinha marshmallow. Mas ele estava lá do ladinho, da fogueira, se esquentando. De repente uma mulher olha assim e fala, ei, esse cara aí anda com Jesus. Olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele pensa, quem anda com Jesus começa a agir diferente. Eu lembro dele, esse cara andou com Jesus. Pedro percebe aquilo e fala, mas nunca vi esse homem. Ela fala, não, eu vi você estava com Jesus, capturamos lá o seu mestre, mas você estava junto. Ele, não, nem conheço ele. Pela 3ª vez, Pedro nega Jesus, fala, não conheço esse homem. Coincidentemente, entre aspas, porque o mundo espiritual é assim que funciona, Jesus está passando ali carregado, bem na hora, e o galo canta. Ou seja, a profecia se cumpre, tudo que Jesus falou aconteceu. Pedro nega a Jesus. E nessa hora a palavra diz que Jesus olha para ele fixamente. Então Pedro lembra. Ele falou que eu ia negar, neguei. O trauma está consumado. Nasceu o trauma. O homem que falou que não, eu nunca ia te abandonar, agora nega o mestre. Nasceu o trauma. Ele ali do lado da fogueira negou a Jesus, falou, nunca vi esse cara. E Jesus vê ele, ou seja, traição em flagrante, infidelidade. O trauma nasceu, tanto que a palavra diz que ele saiu chorando amargorosamente, que fala, não sei, mas saiu chorando muito, compulsivamente. O trauma estava consolidado, estava nas emoções. Às vezes tem um trauma em você que está impregnado na alma já. Às vezes é um trauma assim que está lá dentro, que está corroendo a alma. É um trauma que você não gosta de lembrar, que toda vez que você pensa te faz mal. Não importa o tamanho do trauma. Deus cura os traumas. E eu vou te mostrar. Porque o trauma de Pedro era um dos maiores. Ele tinha negado o Filho de Deus, que o acolheu. Passa um tempo, Jesus é crucificado, Jesus falece, passa 3 dias, você sabe, a festa nos céus, Jesus ressuscita. Então, Jesus está lá nos evangelhos, tá? Tudo na Bíblia, nos 4 evangelhos. Jesus ressuscita e quando ele encontra
os discípulos, alguns discípulos ali no começo, quando ele acaba de ressuscitar, que vão ver ele diz assim, salvo engano, é a Maria Madalena e a outra mulher, que eu acho que é Maria, não sei muito bem agora. Mas ele diz assim, manda chamar todos, inclusive a Pedro. Engraçado esse texto, né? Ele fala assim, manda chamar todos e a Pedro. Não precisava falar Pedro. Você fala todos, está incluído todos. Só que Jesus sabia. Entre todos tinha um com trauma. Entre todos tinha um que tinha negado. Tinha um que tinha gerado um trauma muito grande. Então ele já começa o processo de cura. Ele fala assim, chama todos. Maria Madalena, que eu acho que era ela, vai lá, chama todos os discípulos e Pedro. E manda estar em tal lugar que eu vou estar lá. Gente, Jesus está começando o processo de cura. Porque você imagina Pedro recebendo a notícia. Porque a palavra diz que Pedro já voltou a pescar, voltou para a vida dele. Estava decepcionado, triste. Às vezes você se decepcionou. Às vezes Deus te chamou para fazer alguma coisa e você falou, eu estava em cima da palavra do que Deus falou e deu errado. Tá vendo, Deus? Às vezes você está assim. Tá vendo, Deus? Eu estava em cima do que você mandou fazer e mesmo assim deu errado. Pedro estava em cima do que Jesus chamou. Pedro estava seguindo a Jesus e saiu decepcionado. Por enquanto. Por enquanto. Elas vão lá, dão a notícia. De repente, Pedro e João estavam lá pescando. Posso esquecer de um personagem ou outro, mas a história é fidedigna, tá bom? Eles estavam lá no mar, na praia. Acho que já tinham recebido a notícia. Tá, agora tô tentando alinhar aqui a sequência da história, mas acompanha comigo. É isso mesmo, eles estavam pescando lá, de repente, eles escutam o Senhor Jesus na beira da praia, chamando os dois. Senhor Jesus chamando os dois na beira da praia. O que acontece? Na hora. Que? É o mestre? Que isso? Ressuscitou? Eles mergulham. Vai lá para a beira da praia. Chegando na beira da praia, tá lá o Senhor Jesus. E adivinha o que tem? Só um minutinho para ver se ainda tá gravando aqui, porque às vezes para de gravar do nada, eu fico falando igual um bocó. Tá bom, ainda tá gravando. Jesus chama Pedro e, salvo engano, João, que estava com ele. Eles mergulham, chega até lá na beira da praia. Chegando lá, quem tá lá? Jesus. E ele armou uma... Presta atenção nos detalhes. Fogueira. Jesus armou uma fogueira. Aí, eles vão lá, sentam em volta. Pedro tá ali sentado, comendo um peixinho em volta da fogueira. Perceba que Senhor Jesus está trazendo de volta o cenário que o trauma foi gerado. Pedro gerou o trauma do ladinho da fogueira. Agora Jesus chamou ele para o lado de uma fogueira. Tá entendendo? Tá pegando o feeling da coisa? Jesus alimenta ele com o peixe. Tanto que Jesus chamou ele quando era pescador. Pode estar passando um filme na cabeça de Pedro agora. Ele está comendo peixe, que ele é pescador. No lugar onde Jesus chamou ele da primeira vez, agora ele está encontrando de novo. No lugar onde ele traiu Jesus, agora Jesus montou uma fogueira de novo. Para lembrar o trauma. Às vezes Deus deixa você lembrar o trauma, porque ele está a fim de te curar. O que acontece? Jesus chama Pedro de lado e faz 3 perguntas. Quantas perguntas Pedro recebeu para negar Jesus? 3 também. Jesus está trazendo à tona o trauma, porque ele quer curar. Deus, quando traz o trauma à tona, é porque ele quer curar você. Ele quer ressignificar essas coisas. Então Jesus faz 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Opa, só um minuto. Desligou a TV.
Aí tem duas luminárias que é ligada no USB da TV. Voltando então, Jesus faz 3 perguntas para ele. Pedro, tu me amas? Eu imagino cada pergunta dessa rebatendo uma negação. Pedro negou uma vez. Jesus, Pedro, tu me amas? Anula. Como se fosse assim. Acabou parando de gravar, mas já estou aqui novamente. Então, Jesus ele faz 3 perguntas para Pedro. E as mesmas 3 perguntas que Pedro recebeu quando negou a Jesus. E eu imagino como se fosse uma anulando a outra. Tipo assim, Jesus falou assim, Pedro, tu me amas? Aí já confrontou aquela primeira negação. Depois Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Já confrontou a segunda negação. Aí a terceira, Pedro, tu me amas? Confrontou a última negação. Era como se Jesus estivesse curando Pedro do seu trauma. Como se fosse não. É Jesus curando Pedro do trauma. Na última pergunta, Pedro responde, Senhor, tu sabe de todas as coisas. E depois dali, continua o diálogo entre os dois. Então você vê que o trauma na vida de Pedro, ele foi curado. Jesus explica para Pedro, porque Pedro, ele tinha essa mania de falar assim, não, Jesus, eu vou te seguir até o final, haja o que houver, eu vou te seguir. Mas foi lá e negou. Agora, depois desse processo todo, qual que é a resposta de Pedro na última pergunta de Jesus? Senhor, Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. Então ele está aprendendo a tirar a confiança dele do próprio braço, do próprio coração em si mesmo. Eu vou conseguir. Depois do processo de Deus na vida dele, que curou esse trauma, porque a palavra de Deus diz que Deus faz a ferida, mas Ele mesmo ata, Ele mesmo cura. Então, depois desse processo, Pedro para de ser assim e começa a falar, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. E Jesus diz para ele, Pedro, se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Cuida dos seus irmãos, cuida das minhas ovelhas. Então, Pedro foi curado do trauma. Ele passou por um trauma, mas ele foi curado. O Senhor Jesus, o nosso Deus, é um Deus que cura traumas. Essas 4 histórias, foram 4 histórias para você ver que o Senhor Jesus cura nossos traumas. Ele cura os nossos traumas. Se você tem um trauma do passado, se você se achega nele, se você expõe o trauma, se você coloca o coração diante dele para ele te curar, ele vai ressignificar o seu passado e vai curar todos os seus traumas, tá bom? Para você fazer parte dessa família, de servir a Deus. Robson, por que servir a Deus? Tá aí, uma das coisas. Ele cura os nossos traumas, dentre muitas outras coisas que o nosso Senhor faz. Tá bom? Nós vamos ter uma série de vídeos falando disso. Eu vou fazer 1 milhão de vídeos. Vou fazer um monte de vídeos falando por que servir ao nosso Deus. Você precisa conhecer isso. Por que servir ao Senhor, tá bom? Esse foi o irmão mais velho. Até a próxima. O irmão mais velho.